A palavra é o ponto de partida de toda manifestação. O que você fala com fé, você cria. O que você fala com dúvida, você destrói. Florence Scovel Shinn. Há um momento silencioso na jornada espiritual em que o universo já respondeu, e respondeu sim. Mas muitos não percebem, porque continuam falando como se nada tivesse acontecido. Continuam dizendo ainda não veio, ainda não deu certo, está difícil. E assim, com a própria voz, constroem a muralha que separa o desejo da manifestação. Florence dizia que o universo é exato como a matemática divina. Ele não responde à vontade, responde à vibração. E a vibração é moldada pela palavra. Por isso, mesmo quando Deus já liberou a bênção, o homem pode bloqueá-la se continuar decretando escassez, medo e dúvida. Ela ensinava que a palavra não é um som. É uma frequência criadora. Cada vez que você fala, você dá uma ordem ao universo. E ele não discute, ele apenas obedece. Se você diz tudo está dando errado, a energia se organiza para confirmar. Se você diz o impossível está se resolvendo agora, a criação se move para materializar. Florence acreditava que a maioria das pessoas vive entre o decreto e a negação. Elas oram dizendo eu confio, e minutos depois murmuram, mas parece que não vai acontecer. E é nesse mais que o milagre se quebra. Porque a palavra é uma chave espiritual, e a mesma boca que abre o portal pode fechá-lo. Ela dizia: Deus já disse sim. Cabe a você parar de dizer não. Essa é uma das lições mais profundas da vida espiritual. O milagre não é negado, ele é adiado pelas palavras erradas. O universo trabalha em silêncio, mas o homem interrompe o processo quando insiste em narrar a falta. E cada reclamação é uma oração invertida. Cada frase de dúvida é um decreto de espera. Florence via a fé como uma forma de disciplina verbal. Ela ensinava que não basta acreditar em Deus, é preciso falar como quem acredita. Porque quem realmente crê, não contradiz a própria fé. Quem confia, fala vitória mesmo quando o cenário ainda parece escuro. Quem está em paz, não precisa justificar o tempo do milagre, apenas o vive. Ela dizia que a vida é um espelho da fala. Tudo o que você repete, o universo devolve. Tudo o que você abençoa, se multiplica. E tudo o que você amaldiçoa, se distancia. Por isso, o poder da reprogramação próspera começa na boca. Não adianta ler afirmações se, no resto do dia, você repete o contrário. Não adianta dizer eu sou próspero se, logo em seguida, comenta o dinheiro some. O universo não trabalha por partes, ele segue a frequência dominante. E essa frequência é sustentada pelo verbo. Florence dizia que a palavra é uma espada de dois gumes. Ela pode abrir o caminho ou te ferir no retorno. E que a pessoa que fala sem consciência é como alguém que planta sementes sem olhar o solo, depois se assusta quando nascem espinhos. Ela acreditava que a verdadeira fé é audível. Você reconhece uma mente próspera pela suavidade da fala, pela ausência de queixa, pelo modo como a pessoa nomeia as coisas. Quem vive conectado à fonte fala com leveza, mesmo nos desafios. Porque já sabe que o sim do universo é permanente, só está esperando um decreto que combine com ele. Talvez o seu milagre já tenha sido criado há muito tempo. Talvez ele já esteja pronto, do outro lado do campo vibracional. Mas as suas palavras ainda o mantêm em suspensão, preso entre o já é e o ainda não. Florence diria: pare de falar da espera. Comece a falar da entrega. O universo não precisa ser convencido, ele já te ouviu. Mas ele precisa ser permitido. E a permissão vem da palavra que afirma, não da palavra que reclama. A partir de hoje, observe o que sai da sua boca como quem observa o próprio destino sendo moldado. Fale menos sobre o que falta e mais sobre o que está sendo feito. Não diga estou esperando. Diga, estou recebendo. Não diga um dia vai chegar. Diga, já está vindo. E veja como a energia muda. Veja como a vida começa a obedecer. Porque o universo nunca diz não, ele apenas repete o que você diz. Florence dizia que não há força mais criadora, e, ao mesmo tempo, mais destrutiva, do que a palavra humana. Ela acreditava que o universo não é movido pelo esforço, mas pela vibração da linguagem. E que cada palavra dita é como uma senha espiritual, ou abre o portal da abundância, ou bloqueia completamente. O problema, segundo ela, é que a maioria das pessoas fala com o coração dividido. Ora dizem eu creio, ora repetem mas é difícil. A fé se acende de manhã e se apaga ao meio-dia. E o universo, fiel e neutro, simplesmente espelha essa oscilação.
Ele não julga, apenas reproduz a energia predominante. Florence chamava isso de contradição espiritual. É quando o homem tenta andar em duas direções ao mesmo tempo. Ele ora com fé, mas vive reclamando. Pede prosperidade, mas fala da falta. Afirma amor, mas semeia desconfiança. E o universo, obediente à vibração dominante, não consegue entregar aquilo que o coração ainda não sustentou em constância. Ela dizia que a fé verdadeira é uma coerência entre o que se sente, o que se pensa e o que se fala. Quando essas três forças se alinham, o sim do universo se materializa sem esforço. Mas quando a fala contradiz o sentimento, a energia trava. Florence explicava que a palavra é o instrumento que traduz o invisível para o visível. Por isso, o verbo deve ser tratado com reverência. O que é dito não desaparece, vibra. O som sai da boca, mas o efeito reverbera no campo. E é por isso que uma simples frase de medo pode atrasar um milagre inteiro. Ela dizia: a cada palavra de dúvida, o homem constrói muros onde Deus havia aberto portas. E talvez seja exatamente isso que muitos vivem sem perceber. O milagre já foi liberado, mas as palavras erradas continuam levantando barreiras invisíveis. Não porque o universo tenha negado, mas porque o homem não parou de negar. Florence acreditava que o homem vive cercado por uma atmosfera de energia criadora. E essa energia se molda conforme o tom da sua voz interior. Quando a fala está impregnada de medo, a energia se contrai. Quando a fala vibra confiança, a energia se expande. É simples, mas profundo. A vida é a tradução sonora da consciência. Ela ensinava que o universo é como um espelho auditivo. Ele reflete o que ouve. E se ele ouve reclamação, reflete atraso. Se ouve gratidão, reflete avanço. Se ouve certeza, reflete milagre. Mas o homem comum fala como quem se esqueceu desse poder. Fala por impulso, por hábito, por descuido. Não percebe que o verbo é sagrado, e que cada frase solta é uma semente lançada na eternidade. Florence dizia que até o silêncio carrega vibração. Imagine então o poder do que é dito com emoção. Por isso, ela orientava: nunca fale daquilo que você não deseja multiplicar. Se não quer mais dívidas, pare de falar em dívida. Se quer saúde, pare de dizer que está doente. Se quer amor, pare de repetir que ninguém te entende. O universo não distingue desejo de descrição. Ele apenas réplica o que é dito com emoção. Florence ensinava que toda vez que o homem fala do que teme, ele reafirma a permanência do medo. E toda vez que ele fala do que deseja, sem fé, ele cria apenas expectativa, não manifestação. Porque a palavra sem convicção é um som vazio. Mas a palavra dita em estado de certeza é uma ordem espiritual. Ela dizia: não há oração mais poderosa do que a fala de quem já se vê vivendo o que pediu. E essa é a chave. Não se trata de repetir frases como quem faz feitiço, mas de falar como quem encarna a verdade que declara. Porque o universo não responde à repetição mecânica, ele responde à vibração da consciência. Florence acreditava que, quando o homem começa a dominar o verbo, ele se torna um co-criador consciente. E é por isso que ela chamava o discurso negativo de autossabotagem vibracional. Porque não há demônio mais poderoso que a própria língua usada contra si mesmo. Quantas vezes você já anulou um decreto com uma frase sem pensar? Quantas vezes afirmou fé e, logo em seguida, duvidou do tempo? Quantas vezes o universo já disse sim, mas suas palavras responderam ainda não? Florence dizia que o segredo é aprender a falar como se já fosse. Não é fingir, é sentir. Falar eu sou próspero não como uma meta, mas como uma verdade. Falar tudo está dando certo não como consolo, mas como decreto. E manter o tom da fé até que a realidade se curve à vibração. Ela ensinava que cada palavra é uma nota musical no concerto da criação. E que quando o homem fala com amor, fé e consciência, a vida começa a tocar a melodia perfeita, sem esforço, sem ruído, sem atraso. O universo já disse sim. Ele está apenas esperando você parar de cantar desafinado. A fé não é esperar, é afirmar. Quem fala como quem já tem, abre o caminho para o milagre. Florence Scovel Shinn. Florence acreditava que a transformação da vida começa no momento em que o homem decide mudar o tom da própria voz. Ela dizia que cada palavra é uma ordem vibracional enviada ao universo, e o universo, como servo fiel, cumpre exatamente o que ouve. Se o homem fala de derrota, recebe obstáculos. Se fala de abundância, recebe oportunidades. O universo é literal. Ele não interpreta intenções, ele executa vibrações.
Florence explicava que o verbo humano é a ferramenta mais poderosa já entregue por Deus. Porque, diferente dos pensamentos que se dispersam, as palavras saem carregadas de emoção, e é a emoção que cria forma no plano invisível. É por isso que ela ensinava que a oração mais eficiente não é a que súplica, mas a que afirma. Ela dizia: a mente pede, o coração súplica, mas é a palavra dita com certeza que faz o céu se mover. O segredo está na forma como se fala. As pessoas acostumaram-se a conversar com o universo como quem implora, quando, na verdade, deveriam falar como quem comanda com amor. Não é arrogância espiritual, é consciência de coautoria. O homem é filho da fonte, e a fonte não cria pela dúvida, cria pela palavra. Florence acreditava que a palavra eu sou é o maior decreto do universo, porque tudo que vem depois dela se torna verdade vibracional. Quando alguém diz eu sou abençoado, o universo começa a reorganizar o campo para confirmar. Mas quando alguém diz eu sou azarado, a mesma força divina se move para cumprir. A lei é neutra. Ela não escolhe, apenas responde. E é aí que mora a responsabilidade espiritual da fala. Cada não consigo é um feitiço contra si mesmo. Cada tá difícil é uma ordem de bloqueio. Cada um dia eu chego lá é um contrato de espera eterna. Florence dizia que as pessoas vivem presas a esses feitiços verbais, e que só a consciência pode quebrá-los. Ela ensinava que o primeiro passo é substituir o vocabulário da carência pelo vocabulário da criação. Pare de dizer eu quero. Diga eu recebo. Pare de dizer um dia. Diga agora. Pare de dizer se Deus quiser. Diga porque Deus já quis. Essas trocas simples mudam completamente a vibração. O universo deixa de ouvir súplica e começa a ouvir autoridade. E quando o homem fala como quem já tem, ele se alinha à frequência da manifestação. Florence chamava isso de falar a linguagem do resultado. Ela dizia que, se você deseja saúde, deve falar saúde, mesmo no meio da dor. Se deseja prosperidade, deve falar prosperidade, mesmo quando as contas chegam. Porque a palavra não descreve o que é, ela cria o que será. Ela ensinava que toda manifestação começa com um ato de convicção verbal. Nada muda até que o homem mude o modo como fala sobre si mesmo. E quando a boca se torna canal de fé, a realidade se curva à vibração da certeza. Florence dizia que a diferença entre a magia e o milagre está no tom da voz. A magia tenta controlar o mundo externo. O milagre acontece quando o homem muda a fala interna. Porque o verbo não é só som, é frequência divina. Ela acreditava que as palavras certas abrem portais invisíveis. E que o simples ato de declarar tudo está se resolvendo agora já muda o campo. Não porque o problema desaparece instantaneamente, mas porque o homem muda de posição vibracional, e o universo precisa se reorganizar em resposta. Florence dizia: a fé começa quando a linguagem muda. E é verdade. A mente pode ainda ter medo, o coração pode ainda duvidar, mas se a boca fala fé, o espírito começa a conduzir o corpo. E pouco a pouco, o homem se torna aquilo que afirma. A palavra tem memória. Ela molda os dias, os meses, os anos. E um dia, você desperta no meio de uma vida que você mesmo criou com o que dizia sem perceber. Por isso, Florence ensinava a cuidar do verbo como quem cuida do fogo, com respeito e intenção. Cada frase é uma semente. E a colheita vem. Mais cedo ou mais tarde, ela vem. Então, pergunte a si mesmo: o que eu tenho dito sobre mim? Minhas palavras são portais ou prisões? Eu tenho falado como quem espera ou como quem já recebeu? Florence dizia que, quando o homem começa a falar com consciência, ele desperta o poder adormecido da criação. Porque o verbo certo, dito no tempo certo, muda tudo. E o universo, que já havia dito sim, finalmente tem permissão para agir. O medo é fé ao contrário, é acreditar no poder do mal, em vez do poder de Deus. Florence Scovel Shinn. Florence dizia que o medo é o ladrão silencioso das manifestações. Ele se infiltra nas palavras, veste-se de prudência e disfarça-se de lógica, mas o resultado é sempre o mesmo: bloqueio. A dúvida, segundo ela, é o eco do medo na mente. E esse eco é suficiente para apagar a vibração do milagre que já estava em movimento. Ela explicava que o medo não é apenas uma emoção, é uma frequência, e essa frequência distorce o comando vibracional da palavra. Você pode afirmar eu sou próspero, mas se dentro de si ecoa a voz do medo dizendo e se não der certo, o universo não sabe qual ordem seguir. E como o universo é preciso, ele simplesmente pausa. Ele não nega, ele espera que você alinhe o tom.
Florence dizia que é por isso que muitos vivem quase manifestando, porque ora afirmam a fé, ora reafirmam o medo. E essa alternância vibracional gera um campo instável, onde a energia criadora não consegue se fixar. Ela chamava isso de oscilação espiritual, o movimento de quem planta e arranca a mesma semente todos os dias. Para Florence, o medo não se combate com força, mas com palavra. Ela dizia que o verbo é o escudo da alma, e que a maneira mais poderosa de silenciar o medo é substituí-lo imediatamente por uma declaração de verdade. Quando a dúvida vier e disser você não vai conseguir, responda: Deus é minha força e meu provedor. Quando o medo sussurrar vai dar errado, declare: o plano divino está em perfeita ação agora. Essas frases, para Florence, não eram simples afirmações, eram decretos espirituais. Cada uma delas é uma espada de luz que corta o campo do medo e restabelece a vibração da fé. Ela dizia: a mente não pode servir a dois senhores. Ou você fala a linguagem do medo, ou fala a linguagem da fé. E essa é uma das maiores chaves do ensinamento dela, a pureza da fala. Não é apenas o que você diz, mas de onde você diz. Uma frase simples como vai dar tudo certo, dita com fé verdadeira, tem mais poder do que 1000 orações ditas com ansiedade. Florence acreditava que a dúvida é o principal sabotador do verbo, porque a dúvida transforma cada palavra em hipótese. E o universo não trabalha com hipóteses, trabalha com certeza. Por isso, ela ensinava que é preciso blindar o campo da fala como se blinda uma semente preciosa, não deixe o vento das opiniões arrancá-la do solo. Ela dizia que o homem que vive cercado de vozes negativas precisa aprender o poder do silêncio protetor. Não se discute com quem duvida. Não se explica o que o Espírito já confirmou. O verdadeiro sábio não defende seu milagre, ele o preserva em vibração. Florence chamava isso de proteção vibracional. Não é isolar-se do mundo, é escolher o que se permite entrar. É não dar às palavras alheias mais força do que às suas próprias. Porque quando você fala com fé, a sua palavra cria um campo ao redor, uma barreira luminosa que repele interferências. Ela dizia: as palavras de fé constroem muralhas de luz ao redor de quem as pronuncia. E é isso que a dúvida destrói, essa muralha invisível de energia positiva. Cada será, abre uma fresta. Cada mas e se, enfraquece a estrutura. Até que o que era certeza se dissolve em indecisão. Florence ensinava que a única maneira de vencer o medo é falar a verdade espiritual mais alto do que a voz da dúvida. E a verdade espiritual é simples. O bem sempre vence. Deus sempre provê. Nada é impossível para quem confia. Ela acreditava que, quando o homem fala com fé no meio do caos, ele ativa a substância criadora do universo. E o universo começa a se reorganizar ao redor da sua convicção. O que parecia perdido volta ao eixo. O que parecia distante começa a se aproximar. Porque o verbo cheio de fé não pede, ele comanda em nome da ordem divina. Florence dizia que a palavra é o comando que move a inteligência infinita. E que o medo é apenas o atraso de quem ainda não se reconheceu como coautor de Deus. O medo é natural, mas permanecer nele é uma escolha. E a saída está sempre no verbo. Declare o oposto, mesmo que a voz tremam. Porque o verbo de fé é como fogo. Quanto mais se usa, mais consome a sombra. Ela finalizava esse ensinamento com uma frase que resume tudo. O medo fala do que falta. A fé fala do que já é. Por isso, toda vez que sentir a dúvida se aproximar, respire, silencie e diga: o universo já disse sim, e eu aceito. Essa é a senha vibracional que dissolve qualquer resistência. As palavras certas, repetidas com fé, se tornam leis no subconsciente, e o subconsciente é o canal direto com Deus. Florence Scovel Shinn. Florence dizia que o subconsciente é o solo fértil da alma. Tudo o que é plantado nele, germina. Não importa se é uma semente de medo ou de fé, o solo aceita e multiplica. Por isso, a única maneira de transformar a vida é mudando o tipo de palavra que alimenta esse solo todos os dias. Ela explicava que o subconsciente não tem senso de humor. Ele não entende ironias, sarcasmos ou jeitinhos. Ele apenas registra. E se você repete "sou azarado, não dá certo pra mim, nada muda", ele grava como verdade. E, como um servo fiel, começa a construir situações que confirmem exatamente isso. Florence dizia que a mudança começa quando o homem decide conscientemente se tornar o guardião do próprio verbo. Porque cada frase é uma ordem para o subconsciente, e o subconsciente é o meio pelo qual o universo se move. Ela ensinava que reprogramar a mente não é um ato de força, é um ato de repetição vibracional. Quanto mais você afirma o bem,
mais o subconsciente passa a aceitar o bem como padrão. E quando o padrão muda, a vida muda. Florence dizia que a mente é como uma harpa. As palavras são as notas. A emoção é o ritmo. E o subconsciente é quem toca a melodia. Quando as notas são dissonantes, medo, queixa, dúvida, a vida soa confusa. Mas quando o homem começa a falar com propósito e emoção elevada, tudo entra em harmonia. Ela acreditava que o erro das pessoas é tentar mudar a realidade sem mudar a fala. Querem nova colheita com as mesmas sementes. Querem nova vida com as mesmas palavras. E o universo, justo e perfeito, apenas réplica o tom dominante. Florence dizia: a palavra certa, dita com fé, se torna uma ordem espiritual impossível de ser ignorada. E ela dava instruções claras para isso. Repita as afirmações de modo natural, mas constante. Não como quem deseja, mas como quem reconhece. Não como quem implora, mas como quem se lembra da verdade. Ela ensinava que o segredo é a vibração da certeza. Quando você repete algo com emoção verdadeira, o subconsciente entende que é fato. E o universo começa a responder imediatamente, atraindo pessoas, ideias e oportunidades que combinam com o que foi afirmado. Florence usava uma frase que se tornou uma das mais citadas de toda sua obra: nenhuma palavra volta vazia. E é isso. Nenhuma. Cada palavra pronunciada vibra em algum nível e retorna com o mesmo tom que emitiu. A boca é a porta por onde a energia da criação entra no mundo. Por isso, toda transformação começa com a decisão de falar de forma diferente. Ela dizia que o homem que domina o verbo domina o destino. Porque a fala é a forma mais direta de comunicação entre o consciente e o divino. Não há distância entre o que você diz e o que você cria. A distância está apenas na fé com que você diz. Florence orientava seus alunos a criarem o hábito da autoafirmação próspera. Não como repetição mecânica, mas como ato de poder. Ela sugeria frases como: Deus é minha fonte inesgotável de suprimento. Tudo o que eu preciso vem a mim em ordem divina. Sou guiado e protegido em todos os meus caminhos. Essas afirmações não são pedidos, são comandos de alinhamento. E, quando repetidas com consciência, começam a dissolver os antigos padrões de escassez e medo. Ela dizia que, no início, a mente vai resistir. O velho padrão vai tentar te fazer desistir. Mas, se você perseverar, o verbo novo vence. E um dia, você perceberá, está falando diferente, reagindo diferente, sentindo diferente. E o mundo ao redor começa a se curvar à nova vibração. Florence acreditava que o verbo é como o pincel do destino. Você pode ter vivido anos desenhando escassez com palavras inconscientes, mas um dia, basta uma escolha, mudar o traço. E a cada nova afirmação, um novo quadro começa a ser pintado. Ela dizia: a repetição consciente é a escada pela qual o homem sobe de um estado de limitação para um estado de realização. Por isso, o poder não está em falar muito, mas em falar certo, e sustentar o tom. A fala é a ferramenta de Deus colocada nas mãos do homem para moldar a realidade. E quando você entende isso, o universo inteiro começa a te ouvir de outro modo. Florence dizia que a mente obedece à voz mais firme. E quando a sua voz se torna da fé, o medo se cala. O subconsciente aceita. E o milagre que já estava pronto, finalmente encontra passagem. Nada é negado a quem fala com fé e age em obediência à sua própria palavra. Florence Scovel Shinn. Florence dizia que Deus não muda de ideia. O sim divino é eterno, incondicional e perfeito. O que muda é a frequência do homem, a forma como ele fala, pensa e sente. Deus já disse sim ao seu milagre há muito tempo, mas as suas palavras continuam dizendo ainda não. Ela explicava que o universo é como uma estação de rádio espiritual. Ele transmite o tempo todo, mas o homem só ouve quando ajusta o dial. E o dial da manifestação é a palavra. Cada frase de fé sintoniza você com a frequência do sim. Cada frase de medo te reconecta com a estática da espera. Florence acreditava que o maior desafio não é criar o milagre, é mantê-lo destravado. Porque o universo nunca fecha o fluxo. Quem fecha é a dúvida que se infiltra na fala, o medo que se disfarça de realismo, a impaciência que transforma a confiança em queixa. Ela dizia: a fé é a arte de permanecer firme enquanto o invisível trabalha. E é isso que poucos compreendem: o invisível trabalha. Mesmo quando você não vê, o campo está se movendo. Mesmo quando parece parado, o sim está ecoando em dimensões que seus olhos ainda não alcançam. E quanto mais você fala como quem crê,
Mais rápido essa vibração atravessa o tempo e se torna forma. Florence via a palavra como elo perdido entre o homem e o divino. Ela dizia que o verbo é a ponte que reconecta a alma à fonte. E que quando o homem fala com fé, ele não está pedindo, está lembrando o universo do que já é dele por direito espiritual. Ela dizia: o homem fala para lembrar Deus do que Deus já lembrou ao homem. Tudo é possível àquele que crê. O poder está em alinhar a palavra ao coração e o coração à certeza. Não há atraso para quem aprendeu a sustentar a vibração da confiança. Porque o tempo, segundo Florence, é apenas o intervalo entre o decreto e o reconhecimento. Ela explicava que os milagres não são eventos raros, são respostas naturais a palavras corretas. O universo não escolhe alguns para abençoar e outros para negar. Ele apenas réplica a energia da voz que o comanda. E quando essa voz fala com fé, o impossível se torna inevitável. Florence dizia que a fé é uma forma de som. Ela não precisa de grito, precisa de pureza. A voz que move o universo é calma, firme e convicta. Ela não implora, ela declara. Ela não teme, ela confia. E é essa voz que abre portais, que remove obstáculos, que transforma o ainda não em já é. Ela ensinava que o homem desperto não fala do que falta, ele fala do que está nascendo. Não reclama do que vê, abençoa o que virá. E por isso vive cercado de milagres silenciosos. Porque aprendeu que a palavra é a semente, o silêncio é o solo e a fé é a luz. Quando essas três forças se unem, o universo floresce. Florence dizia que o verbo correto é uma oração em movimento. Cada frase de fé enviada ao universo volta multiplicada. Cada eu confio se transforma em ponte. Cada tudo está se resolvendo abre uma porta invisível. E um dia, você percebe, o que chamava de coincidência era apenas a colheita do que vinha afirmando há muito tempo. Ela acreditava que a palavra dita com fé não morre, ela continua ecoando até encontrar matéria para se manifestar. Por isso, ela aconselhava: nunca se arrependa de ter declarado o bem. Mesmo quando nada parece mudar, continue falando luz. Porque o verbo é eterno, e o que você planta hoje pode florescer quando menos esperar. Florence dizia que há 3 provas de que o homem está alinhado com o sim divino. Ele fala menos sobre o problema e mais sobre a promessa. Ele age como quem já recebeu. E ele permanece em paz, porque sabe que a resposta já foi dada. Essa é a consciência da prosperidade verdadeira, a serenidade de quem entende que o universo não falha. Deus não mente. A palavra não erra o destino. E o sim nunca se perde, apenas aguarda que o homem pare de dizer ainda não. Por isso, Florence dizia que a verdadeira oração é o verbo que se recusa a contradizer a fé. Não é falar muito, é falar certo. Não é repetir frases, é vibrar verdades. E quando o verbo se torna verdade viva, o milagre se torna inevitável. Ela terminava suas palestras com uma frase simples, mas que continha todo o poder do ensinamento. A palavra de fé é a voz de Deus dentro do homem. E Deus sempre cumpre o que fala. Então, a partir de agora, fale menos sobre o que falta e mais sobre o que está vindo. Não descreva a espera, descreva o resultado. Não se pergunte quando, declare que é agora. Porque o universo já disse sim. O resto é apenas você, aprendendo a responder da mesma forma. E se essa mensagem tocou o seu coração, leve-a com você como um decreto silencioso. Minhas palavras são pontes, não barreiras. Minha fé fala, e o universo responde.